Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom, nós estamos no nosso devocional, no livro de Mateus, e no capítulo 13 e 14, nós vemos algo aqui muito poderoso, principalmente aqui no capítulo 13, o Senhor começa a falar por meio de parábolas a respeito do reino milenar. E no verso 44, tem uma parábola do tesouro escondido, que diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então veja, esse fazendeiro, essa pessoa, esse homem, descobriu um terreno que tinha um tesouro escondido. E quando ele descobre esse tesouro nessa terra, ele vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo. Essa parábola e a próxima da pérola, no verso 45, que diz: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Aqueles que entendem, irmãos, o valor do reino, eles estão dispostos a vender tudo o que possuem para poder adquiri-lo. Hoje nós temos que orar para que a igreja tenha a revelação do reino. Porque uma vez que os irmãos tiverem a revelação do reino, dos céus, do milênio, da recompensa, você vai ser capaz de fazer tudo que estiver ao seu alcance para poder adquiri-lo. Hoje nós precisamos entender a importância do reino. O problema é que muitos irmãos têm confundido a respeito da salvação e da recompensa. A salvação foi um preço muito caro, mas Jesus já pagou a salvação no nosso lugar. Salvação é uma mudança de rota, um reajuste de rota. O homem pecou no Éden e precisava voltar para o propósito original. Jesus fez isso por meio do seu sangue. Nós estamos ali dando um start na nossa largada da nossa vida espiritual por meio do sacrifício de Jesus. Salvação, portanto, é o começo e não o final, mas o fim é o reino. E uma vez que nós entendemos a importância do reino, nós precisamos dedicar tudo que temos, tudo que possuímos, para podermos então alcançá-lo. Amém? Tem algo muito interessante aqui no capítulo 14 também, sobre a multiplicação dos pães. Fala sobre o poder da gratidão. A Bíblia diz que Jesus, uma enorme multidão estava seguindo. No verso 17 diz: mas Jesus pergunta, se alguém tinha algo a comer. E eles então responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e fartaram-se. Ou seja, todos ficaram saciados. Preste atenção. Jesus primeiro ergueu os pães para os céus e, tendo dado graças, ele distribuiu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem ali às multidões. Todas as vezes, meus irmãos, que nós agradecemos por algo, agradecemos pela nossa vida, pelo pão de cada dia, pelos irmãos que estão conosco, pela nossa célula, pela nossa igreja, nós vamos provar de um poder extraordinário de multiplicação. Esse é o poder da multiplicação, é ter um coração grato pelos 5 pães e 2 peixinhos que o Senhor tem colocado na nossa mesa. E para encerrar, eu não poderia deixar de ler a passagem ali no finalzinho do verso 13, verso 57, que diz, e eu quero fazer um comparativo entre o final do capítulo 13 e o final do capítulo 14. Olha o que diz: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, isso aqui nos fala que não vai haver muito reconhecimento para aqueles profetas que são de casa. É por isso que nós costumamos ver pessoas às vezes não valorizarem os líderes que estão ali sobre as suas células,
E às vezes quando vem um líder de fora, de uma outra cidade, de um outro lugar, eles são honrados, são reconhecidos, mas aqueles que de fato têm pago um preço pela vida deles, infelizmente não há esse reconhecimento, não há essa honra. Veja, quando não há fé, quando a incredulidade entra, Jesus não pode fazer milagres. A Bíblia diz que por causa da incredulidade desse povo, ele não pôde fazer os milagres que ele queria fazer. Mas é interessante que no final do verso 14, no capítulo 14, Jesus está ali em Genezaré. No verso 34 diz: então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo-os os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na orla das suas vestes. E todos os que tocaram ficaram curados. Veja a diferença. A Bíblia diz que aqui Jesus já foi recebido com honra. As pessoas simplesmente falavam: se nós apenas tocarmos em suas vestes, nós seremos curados. E a Bíblia diz que todos ali naquele lugar, todos os que chegaram diante de Jesus, que estavam enfermos, ficaram curados. Houve muitos milagres, porque reconheceram quem Jesus era. Você nunca vai receber algo de alguém que você não honra, que você não reconhece. Você nunca vai poder receber algo do seu líder, do seu pastor, se você não reconhece a vida dele como um homem de Deus. A Bíblia diz que em Genezaré as pessoas reconheceram a Jesus e provaram de grandes coisas ali que ele tinha para oferecer. Por um outro lado, no capítulo 13, no final do capítulo 13, nós vemos que Jesus estava pregando ali em Nazaré, a terra da onde ele havia sido criado, havia crescido, e as pessoas não reconheceram. Então, reconheça aqueles que Deus tem colocado na sua vida, porque eles podem ser bênção, levar você a crescer e a avançar a cada dia mais. Amém? Tenha uma semana abençoada, cheia de graça e de poder, em nome de Jesus.